Bom dia, amores! Bom dia, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos ao canal Dani Delanos. Mais uma história daquelas, maior canal de histórias reais aqui do YouTube. Duvido que tenha um canal maior que o nosso, com mais histórias que o nosso. E quem ajuda a fazer esse canal é vocês, mandando a sua história pra gente. Então continue mandando Alices, Romeus, eu sou muito feliz aqui de ler a história de vocês. E hoje, gente, temos uma novidade aqui no canal. Vim apresentar a vocês algo que há muito tempo eu procurava e achei fantástico. É uma plataforma, Kids Brain. E eu vou explicar para vocês o que significa isso agora. Vocês sabem, gente, que a comunicação entre vocês e o filho de vocês é a melhor forma de proteger os filhos da gente de abuso. O nosso canal, vocês sabem que 80% das histórias que passaram aqui, os meninos e as meninas foram abusados na infância, dentro de casa ou de alguém próximo à família. E muitos deles nunca tiveram coragem de contar, de verbalizar isso para os pais ou para uma pessoa responsável. Então, essa comunicação é muito importante na criação dos nossos filhos. Sim, a gente cada vez mais tem que ensinar nossos filhos a falarem o que acontece com eles dentro da escola, dentro de casa quando a gente não está lá, né? Infelizmente a gente não tem olhos em todos os lugares, mas a gente pode sim ensinar o nosso filho a falar isso. Como? Ao seu filho verbalizar o que está acontecendo para você. Claro que todos os abusadores, eles vão pedir silêncio dessa criança. Sim, você acha que ele vai fazer algo e vai deixar o seu filho contar para você? Óbvio que não. Eles vão pedir silêncio, eles vão ameaçar, e essa criança com medo, ela vai acabar não contando para os pais responsáveis o que realmente está acontecendo. Claro que vão ter mudanças no comportamento da criança, que você tem que ficar bem atento, né? Por isso que a gente fala também muito aqui da questão da terapia. Eu acho que terapia devia vir desde que a gente nasce, do berço. Aprendeu a falar, mamãe tá lá na terapia já, porque isso ia mudar muito a vida da gente. Mas vamos falar aqui da Kids Brain. A Kids Brain é uma plataforma que pode te ajudar, pode ajudar ao seu filho. Então, antes que algo aconteça, a gente já se antecipa. A plataforma Kids Brain tem avaliação gratuita com fono e também psicologia infantil para crianças de 4 a 14 anos. Uma plataforma 100% online, intuitiva, lúdica e divertida para as crianças. Vai parecer que a criança está brincando, mas na verdade ela vai estar aprendendo a se comunicar com seus pais com essas coisas que a gente às vezes tem uma certa barreira para conversar com os nossos filhos. Sessões, gente, elas duram 30 minutos e elas estão abertas para o mundo inteiro. Sim, são sessões online. Não interessa de onde vocês estão me assistindo, Portugal, África, Japão, Alemanha, Honduras, da onde for, você pode ter o seu filho consultado com os profissionais da plataforma. Ela vai reforçar os benefícios para o seu filho saber se comunicar e se expressar nesse mundo de hoje, que é tão importante verbalizar as coisas, como eu sempre falo aqui para vocês. Na descrição do vídeo tem o perfil da Kids Brain. É só você clicar lá, segue eles no Instagram e lá mesmo vocês agendem na bio a consulta de vocês. A primeira avaliação é gratuita, de graça. Então vão lá agora, gente. Vamos lá agora. Já segue a Kids Brain, já marca a sua primeira avaliação. Quero ver todo mundo lá, hein? Se você contratar o serviço deles, vocês vão ter cupons. Sim, 2 sessões gratuitas. Então, tem coisa melhor? Tem coisa melhor para o seu filho poder aprender a se comunicar. Imagina como a sua cabeça vai ficar mais tranquila sabendo que o seu filho te conta tudo. Sim, eu sei o quanto é isso importante, vocês também. Vocês acompanham o canal e a gente sabe quantas crianças, infelizmente, não souberam se comunicar e tiveram que passar por abuso por muitos anos. Então vamos evitar isso, bora lá. E tem psicologia infantil que eu achei maravilhoso, porque eu já falei para vocês, toda criança deveria fazer sim, né, uma terapia,
Porque é importante a gente colocar pra fora. Eu acho que faz toda a diferença na vida da gente, porque fez diferença na minha e eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida do filho de vocês também. Então clica aqui no perfil, bora lá e simbora pro nosso vídeo de hoje. Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos todos os dias aqui neste canal que vos falo, maior canal aqui de histórias reais do YouTube. Duvido que tem canal com mais vídeos que o nosso, gente, com mais histórias do que o nosso neste YouTube. História que vocês mandam pra gente, aliás, se quer mandar, o e-mail está passando aí na sua telinha. Mais uma história aí de uma das nossas Alices. Dani, estou muito feliz de estar aqui contando minha história para você. Todos os nomes já estão trocados. Me chamo Alice, tenho 35 anos. Vim de uma família humilde. Tive uma infância muito difícil. Meu Deus, Dani, quanta coisa eu vivi. Quanta coisa eu passei com meus irmãos. Foram tempos difíceis, sexuais que nós passamos. Pensar que há 9 anos atrás não existia tanta maldade no ser humano é ilusão. Isso sempre existiu, apenas não era divulgado como é hoje devido a tantos meios de comunicação. Olha a importância do que a gente acabou de falar, né? Dani, nesse momento estou aqui escrevendo para você. É um momento único, sabe? Muito importante e emocionante. Bem, minha mãe viveu com meu pai por longos e sofridos 11 anos. Acredito que eu tinha 8 anos quando ele foi embora. Me lembro como se fosse hoje, um interior muito pequeno, certo dia na frente de uma casa que estávamos morando de favor. Sim, de favor. Era a nossa vida. Cada semana minha mãe arranjava um lugar para a gente ficar de favor na casa de alguém. Então a gente limpava tudo. Quando pensávamos que enfim ia durar, o dono pedia a casa e lá se vai a gente para outra casa. Meu Deus, como era difícil. Sem falar na fome que a gente passava. Até hoje eu falo para as minhas filhas serem gratas por cada pão que elas comem. O pão de cada dia, pois na idade delas o que tínhamos para comer era um gole de café preto que minha mãe pedia à vizinha pela manhã. Bom, mas vamos voltar à história do meu pai. Certo dia, minha mãe estava com ele na frente da casa que estávamos morando, quando ela chamou eu e meus irmãos e disse: "Tomem a bênção do seu pai que ele vai viajar." Éramos 4 irmãos. Dani, eu lembro-me que ele saiu andando e eu subi numa árvore que tinha do outro lado da rua e vi ele partir. Aquela hora eu senti uma tristeza tão grande, pois eu sabia que meu pai jamais voltaria. Eu fiquei com os olhos cheios de lágrimas e uma dor no coração. Minha mãe disse que nunca o amou, mas que ele fez falta na primeira noite, pois quando ela nos viu dormindo e a barriga estava vazia, ela ficou triste de não ter ninguém ali para dividir o sofrimento com ela, né? Aquele dia, nós não tínhamos jantado. Depois disso, passaram-se 3 meses e meu pai não voltou. O acordo seria que ele conseguisse um emprego e uma casa boa. Se nesse período ele não voltasse, ela ia cuidar da vida dela. Então minha mãe seguiu a vida dela. Achou um outro lugar para a gente morar. Era uma casa boa. Nesse lugar tudo ficou melhor. Os dias de fome ficaram para trás. Minha mãe conheceu uma pessoa muito importante na cidade. Essa pessoa ajudou muito minha mãe. Então foi uma época muito boa pra gente. Passado alguns meses, minha mãe veio a conhecer o meu primeiro padrasto. Pronto, eles se apaixonaram. Não ficavam mais longe um do outro. Para nossa tristeza, pois esse amor foi tanto que... Ela disse que o amor da mãe dela por esse cara foi tão bom para a alegria deles quanto para a desgraça deles, né? Dani, esse homem que a minha mãe ficou era um cara que viajava pelos rios afora. Ele trabalhava fazendo transporte de madeira e ganhava razoavelmente bem. Minha mãe decidiu que viajaria com esse homem para passar um mês fora. Nessa época já estávamos em outra casa, uma casa flutuante, sabe? São casas que ficam na água. Dani, minha mãe foi viajar e ficamos nessa casa. Os donos dessa casa eram pessoas maravilhosas, mas não sabiam que seus 3 filhos eram verdadeiros monstros. Sim, Dani, eu não encontro outro adjetivo para eles. Quando os pais saíam, meus irmãos e eu sofríamos abusos sexuais. Eu conto essa parte com muita dor no coração e lágrimas nos olhos.
Eu me lembro que esses garotos já eram adolescentes, pegavam uma canoa e logo que os pais saíam para o trabalho, colocavam meus irmãos menores dentro. Acho que 6 e 7 anos eles tinham nessa época. Levava eles para a margem do rio para abusar deles. Eu ficava tão triste, tão impotente vendo aquilo. E eu não podia fazer nada, eu era só uma criança. Meu irmão mais novo, ele tinha pesadelos à noite. Não podíamos contar nada para ninguém, pois eles nos batiam com fios e nos ameaçavam caso a gente contasse para os seus pais. Olha aí, gente. Mas, ó, que eu falei no começo do vídeo do aplicativo, né? Nunca essas crianças contam, gente. Elas não estão preparadas para isso. Por isso que a gente tem que preparar os nossos filhos para isso, porque isso não acabou. Na verdade, isso só aumentou. A gente rezava para nossa mãe voltar. Parecia que esse dia nunca chegava. Até mesmo a comida era sovinada. Eles nos ameaçavam de nos bater caso a gente comesse demais. Dani, até que chegou o bendito dia que minha mãe voltou dessa viagem. Foi como ir ao céu à volta dela. Ali nós sabíamos que tudo aquilo tinha acabado. Não contamos nada para ela, pois a gente tinha medo. Viemos a contar anos depois. Minha mãe sofreu muito, até hoje acredito que ela carrega essa culpa. Depois disso tudo, Dani, pensamos que nossa mãe nunca mais nos deixaria. Mas pasmem, ela novamente viajou com o nosso padrasto. Mas dessa vez procurou meu pai na cidade que ele estava vivendo. Meu pai já estava com outra pessoa e ela resolveu nos deixar lá. Isso tudo foi um período muito próximo, pois eu me lembro de ainda ter 2 anos. Nessa casa, minha madrasta não me suportava. Nem eu, nem meus irmãos. Eu lavava, varria, passava pano, mas ela sempre dizia para o meu irmão, quando ele chegava da pesca, que eu era uma preguiçosa e que eu ficava a manhã inteira vendo desenho enquanto a filha dela fazia tudo. E era exatamente ao contrário. Ela nos tocava o terror psicológico. Dizia que minha mãe tinha sido presa entrando em um ônibus, pois tinha roubado a loja onde trabalhava. Nessa época, minha mãe estava de volta, mas não podia ainda ficar com a gente. Ela não tinha ainda um lugar para nos colocar. Dani, eu ficava imaginando minha mãe presa e achava que nunca mais a veria. Enfim, chegou o dia que minha mãe nos buscou da casa do meu pai. Meu pai chorou, implorou para minha mãe nos deixar lá. Meu pai era uma pessoa humilde, ele só pescava para viver. O lugar não tinha muito recurso, nós vivíamos um dia de cada vez. Quando meu pai disse que colocaria ela na justiça para requerer nossa guarda, minha mãe pegou uma trouxa de roupa suja, rasgada, encardida e disse: "Pois vai no juiz que eu mostro isso para ele, para que ele veja como você cuidava de nossos filhos." Meu pai não teve outra escolha e nos deixou partir. Eu soube anos depois que ele chorava todos os dias quando chegava da pesca e não nos via lá. Principalmente eu, que ele tinha muito carinho por ser uma menina e frágil. A partir daí fomos para a cidade. Minha mãe tinha se estabelecido em uma casa daquele meu padrasto que viajava com ela. Esse homem era muito rude. Na frente da minha mãe um amor, por trás um horror. Não podíamos nem rir, que ele logo se zangava. Gente, rolava até tapa. Mas, sinceramente, foi a melhor fase da minha vida. Passamos a viver até coisas que a gente não tinha antes. Minha mãe viveu com ele por 8 anos, até que descobriu uma traição e todo o sonho da minha mãe acabou. Então precisei voltar à casa do meu pai, eu e meu irmão mais novo. Os outros já haviam seguido o rumo da vida. Minha mãe chorou ao nos colocar no ônibus de volta, mas ela não tinha escolha. A casa que vivemos esses anos não era dela, e a gente precisava sair. Voltei àquele lugar pequeno, no interior, que meu pai morava. Era uma tristeza no peito. Aquele lugar não me agradava. Era um tédio. Era um tédio para alguém que já estava acostumada na cidade. E eu tinha vários amigos. Foram meses muito difíceis. Eu não via a hora de voltar para a cidade. Mas isso não tinha nem previsão. 2 meses depois, conheci meu primeiro Romeu. Nossa, era o rapaz mais lindo que eu já tinha visto naquele lugar. Certo dia, ele visitou meu pai. Eles trabalhavam juntos numa fazenda. E eu me apaixonei à primeira vista por ele. No dia seguinte, ele voltou, conversamos. Depois de uma semana, ele me pediu em namoro. Naquela época, namoro de porta, como se dizem, né? Meu pai disse a ele que não me fizesse sofrer.
coisa de pai, sabe? Dani, após 2 meses de namoro, ele disse que não queria mais namorar comigo. E eu sofri muito. Eu chorava por... Eu não podia nem ouvir o nome dele. Eu não entendia por que ele não gostava mais de mim. Bom, dias depois eu descobri que ele tinha uma namorada e que ela estava grávida e meu mundo caiu. Voltei para a cidade, mas meu coração estava naquele lugar, naquele menino. Bom, um tempo depois eu voltei para o interior atrás dele. Quando a mãe dele me viu, disse: se você veio atrás de Romeu, tira seu cavalinho da chuva, porque ele vai ficar com fulana que está grávida de um filho dele. Eu fiquei arrasada, foram muitas reviravoltas, voltei para a cidade e não o vi mais. Anos depois o reencontrei. Eu disse a ele que ainda o amava. Ele me disse que nossa história tinha ficado no passado. E a partir daí eu coloquei no meu coração que aquela página, enfim, tinha virado. Aí minha mãe casou novamente, fomos morar com o nosso novo padrasto. Eu tinha de 16 para 17 anos. Um belo dia na frente da casa, eu estava apreciando o movimento quando me chegou um rapaz, que vou chamá-lo de Carlos. Ele chegou do nada e se apresentou. Eu fiquei chocada com tamanha ousadia, mas eu não me interessei. Daniel era recatado, tinha 22 anos e ia fazer 17. No segundo dia, ele veio novamente. Conversou e, sem que eu esperasse, me deu um beijo. Eu fiquei sem reação. Ele me puxou pelo braço com carinho e jeitinho e me chamou para conversarmos na casa dele. Quando dei por mim, estávamos na cama dele fazendo sexo. Depois que me toquei do que havia acontecido, comecei a chorar. Ele me perguntou com muito cuidado porque eu estava chorando e eu disse que aquilo não estava certo, afinal, o que ele ia pensar de mim? Certamente, ele ia me descartar. Ele me disse que eu estava enganado, que ele não era assim, e que eu ia ver que ele ia ficar no meu pé a partir daquele dia. Continuamos nos falamos e descobri que ele também tinha uma namorada. Fiquei arrasada, afinal eu nem sabia, mas eu estava apaixonada por ele. Eu só me toquei disso quando ele perguntou por que eu chorava com essa descoberta. Eu disse que não sabia na verdade. Foi aí que ele me disse sorrindo que eu estava apaixonada por ele. Dani, a vida seguiu e a gente continuou se vendo sem compromisso. Até que um dia ele chegou para mim na frente da casa onde eu estava vendo um movimento, né? E ele me disse: tem uma notícia para te dar, terminei com minha namorada. E perguntou se eu queria namorar com ele. Eu acho que na vida eu nunca ouvi desejar uma coisa... Tipo, eu nunca desejei tanto ouvir uma coisa como aquilo, né? Ali começamos a namorar. Foi um relacionamento de altos e baixos, afinal eu era uma menina cheia de sonhos, apaixonada. Ele um homem de 22 anos, e já com um relacionamento que tinha deixado muitos traumas. Nesse vai e vem do nosso namoro, chegamos a 1 ano de relacionamento. Ele me fazia chorar muito, pois eu sentia como se eu não fosse importante na vida dele. Certa vez ele me disse que tinha total controle sobre sua vida e sobre seus sentimentos, e que as pessoas só eram importantes para ele até quando ele permitisse. Dani, após 1 ano de namoro, ele me disse que tinha entendido que eu era a mulher da vida dele, que era comigo que ele queria construir uma vida. Falamos em noivar, mas ele me pediu para não expor para as pessoas essa ideia. E eu não entendi o porquê, né? Eu sentia tanto orgulho de namorar com ele. Ele representava tudo que um ser humano precisava ser para me agradar. Eu não me via sem ele. Eu achava que morreria sem ele. Nosso namoro melhorou muito após nossa conversa sobre o noivado. Ele se tornou tudo que eu sonhava, um homem carinhoso, apaixonado e meu. Mas a vida precisava me derrubar novamente. Pelo menos foi o que eu pensei por muito tempo. Dani, inteiramos 1 ano e meio de relacionamento quando esse homem mudou completamente. Ele me evitava, era indiferente. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu só chorava. Até que um dia ele me disse que havia reencontrado um amor de adolescência na igreja, onde fizeram catequese juntos, e que ele voltou a sentir por essa pessoa algo que ele nem sabia que ainda existia. Ele terminou comigo e aí começou meu inferno. Meu Deus, como eu sofri. Eu não conseguia me livrar daquele amor. Eu sentia como se tudo estivesse perdido.
Eu achava que nunca mais ia amar alguém. Eu não me via com mais ninguém que não fosse ele. Eu sofri tanto que eu pensei em me jogar nas drogas. Logo eu que sempre fui toda certinha. Eu estava no fundo do poço. Eu me revoltei até com Deus. Logo eu que amava ir à igreja. Amava fazer isso. Por isso mesmo eu achava que Deus tinha me abandonado. Mal sabia eu o bem que Deus estava me fazendo. Mas naquela hora eu não entendia. Gente, é bem aquela frase clichê que a gente tem, né? A gente sempre pede a Deus, livrai-me de todos os maus. Aí, quando Ele livra a gente dos embustes, a gente fica, Deus, por favor, por que eu perdi esse cara? Você me abandonou? Mas lá na frente a gente vai entender que não era para ser, né? Bom, eu implorei muito, me humilhei no nível mais baixo que alguém pode chegar. Eu fiquei pele e osso. Mas a vida continuou. Eu vi com a dita cuja, pela qual eu havia sido trocado. Meu chão se abriu abaixo dos meus pés. Quem teve essa sensação vai entender do que eu estou falando. Passado um ano, eu aprendi a conviver com a saudade, com a dor no peito. Eu namorei muito, aproveitei a vida, mas não esqueci. Se ele me dissesse que queria voltar, mesmo depois de tudo, eu teria voltado correndo. Minha mãe, que viu toda a minha dor, dizia que se eu sonhasse, né, se ela sonhasse que eu estava falando com ele, ela me daria umas peias. Deve ser uns tapas, né? Mas eu sonhava com isso, o dia que ele ia me pedir para voltar. Enfim, a vida seguiu. Um certo tempo, saí de casa, eu não aguentava mais minha mãe no meu ouvido. Ela não queria que eu saísse do lugar. Ela não queria que eu fosse para lugar nenhum. Eu ia fazer 19 anos, eu estava trabalhando. Então fui morar com umas amigas. Eu me achava dona da minha vida. Mas logo voltei para casa e trouxe minhas amigas. Descobri que elas não pagavam aluguel e eu dava a minha parte. Mas voltei com elas a tiracolo. Um belo domingo eu estava em casa. Eu não queria sair, estava cansada, trabalhava no sábado numa casa de família. Eu estava um caco. Nessa época eu só trabalhava e ficava em casa. Mas elas existiram. Diziam que eu precisava sair um pouco. Elas insistiam, né? Diziam que eu precisava sair um pouco. E eu acabei indo mesmo sem vontade. Então pegamos um ônibus lotado. O lugar é um daqueles tipo calçadão que as pessoas vão para caminhar, tomar banho e se divertir. Quando chegamos lá, me deparei com um rapaz lindo. Um corpo sarado, bem vestido. Disfarçadamente eu não tirava os olhos dele, mas pensava, esse cara nunca vai olhar para mim, né? Muita areia pro meu caminhãozinho. Minhas amigas falavam, vai lá, nunca se sabe, né? Mas eu sentia que eu estava perdendo a chance de conhecer alguém legal. Eu tirei os olhos e seguimos a caminhada. Quando virei de costas para continuar a caminhada, ele assobiou. Eu, claro, me fiz de difícil e nem olhei, continuei andando. Minhas amigas falavam para mim, olha para trás, mas nunca que eu tinha coragem, eu era muito tímida. Ele passou na nossa frente e seguiu. Eu pensei, pronto, perdi a chance. Meia hora depois, eu estava na água quando percebi que uma das minhas amigas não estava lá perto de nós. Perguntei onde ela estava e a menina disse que não sabia. Dani, do nada minha amiga surgiu com o dito cujo. O cara que eu paquerei, na minha frente, dizendo, Alice, ele quer te conhecer. Eu fiquei sem reação, eu disse que era mentira. Então ele, sem cerimônia, disse, então tá, vou embora, já que você não quer me conhecer. Eu rapidamente disse, não, calma, vamos conversar. Então conversamos. Ficamos juntos na água o dia inteiro, e se eu pudesse, naquele dia eu teria parado o tempo. Foi uma conexão muito grande, muito forte, trocamos números de telefone. Ele foi e me deixou na parada de ônibus para que eu voltasse para casa, mas não queríamos sair dali. Eu não sabia se um dia veria ele novamente. Ele tinha 17 para 18 anos e eu 19. Passou uma semana e ele não me ligou. Eu tinha medo de ligar e parecer desesperado, sabe? Mas resolvi ligar. Para minha surpresa, ele estava esperando minha ligação. Ele não havia ligado porque ele não tinha créditos no telefone. Aí marcamos de nos encontrar. Esse encontro aconteceu 15 dias depois do primeiro. Ele estava tímido, mas
Não tomava iniciativa como na primeira vez. Achei que ele tinha se arrependido, mas ele me disse que estava tímido. Dani, quando vi ele tomando cerveja... Dani, quando vi, ele estava tomando cerveja. E já no segundo encontro, ele estava sóbrio. Então no primeiro ele estava tomando cerveja. Então o normal dele era ser calado. Mas daí a conversa fluiu. Ficamos juntos de uma maneira mais íntima. E não nos separamos mais. Mas nem tudo são flores. Ele era um garoto que ia fazer 18 anos. E eu 19. Não é tanta diferença, né? Mas a mulher é sempre mais madura, né? Eu sempre fui mais madura, responsável, nunca gostei de festa, de bebida. Só mais tarde, aos 6 meses de namoro, eu vinha conhecer a outra face dele. Engravidei dele. Gente, eu não... Gente, para. Pelo amor de Deus. Camisinha! Não é só evitar gravidez, não. Evitar doenças também, pelo amor de Deus. Já falei com vocês 1000 vezes. Ok, aqui já aconteceu, mas para quem tá ouvindo aí. Fomos morar na casa da avó dele no interior. Ali eu me virei sozinha. Ele reencontrou antigas amizades de infância e tudo foi diferente. Passei minha gravidez praticamente só. Ele bebia para festas e eu sozinha. Ele nunca me maltratou fisicamente, nunca me ofendeu com palavras. Se eu me arrumava, ele chorava e prometia mudar. Apesar de tudo, ele sempre estava do meu lado nos momentos difíceis e necessários. Ele estava lá quando eu tive a nossa primeira filha, que hoje tem 14 anos. Foi um parto complicado, fiquei uma semana internada, ele não arredou o pé de lá. Dormiu no chão do hospital, lugar frio e desconfortável. Depois de 4 anos, engravidei novamente. Ele já tinha amadurecido muito, mas ainda tinha muita coisa para mudar. Ele também usava uma certa erva, não saía mais para as festas, ficava em casa, era trabalhador, mas a gente brigava muito porque ele fumava a tal da erva, né? Cachimbo da paz, como dizia Gabriel Pensador. Bom, quando eu pegava ele usando, era o fim. Eu estava cansada, desacreditada. Era sempre as promessas que ele ia largar. Dani, eu sinceramente sentia que ele me amava. Nunca foi embora. Todas as vezes que eu mandei sair de casa. Mas isso não bastava para mim. Eu queria ele fora daquele vício. Eu não consigo passar por cima daquilo que eu acho certo para viver naquilo que eu considero errado. Eu trabalhava fora, aí eu já precisava dele para cuidar das nossas filhas. E assim a gente ia levando. Minha filha mais nova tinha 4 anos e novamente engravidei. Dessa vez tentando terminar meu ensino médio, que eu havia largado para morar em outra cidade. Esqueci de dizer que após minha primeira filha nascer, minha sogra fez um inferno na nossa vida. Ela queria a qualquer custo tirar minha filha de mim. Nessa época a gente não tinha casa, era da casa da minha mãe para a casa dos pais dele. Onde a gente chegava era um caos. A família dele não gostava de mim e nem a minha gostava dele. Sofremos muito nessa época. Ele deixou claro para os pais dele que mesmo se eu deixasse, jamais ele permitiria que tirasse minha filha de mim. Bem, nessa terceira gravidez eu não estava nada bem, pensando mais do que nunca em me separar. Segui meus estudos, terminei com muita dificuldade. Eu vomitava pela janela do ônibus no trajeto para a escola e descobri que eram gêmeos, 2 meninos. Meu Deus! Ele ficou muito feliz. Mas eu disse a ele que a gente não podia mais viver juntos. Não daquele jeito. Eu estava desiludida de tudo, depressiva, pensava em tirar até minha própria vida. Mas eu pensava nas minhas filhas, até que no fim do ano, no recesso escolar, meu irmão bebeu muito, usou droga e surtou. Dani, não bastasse meu relacionamento estar um caos, minha família também era muito problemática. Daí, por conta dessa briga, eu aos 5 meses de gravidez perdi os bebês. Fui para o hospital e foi parto de emergência, eles não resistiram. Saímos do hospital direto para um pequeno interior. Precisávamos dar um tempo daquele lugar. Meu marido não ia suportar nem olhar para a cara do meu irmão. Mas sabe, Dani, hoje eu entendo que todos os caminhos pelos quais eu passei foram necessários para que eu estivesse hoje onde estou. Isso foi um testemunho. Anos depois descobri que aquele homem que eu tanto amei, que eu não entendia porque Deus tinha tirado da minha vida, não era para mim. Ele sempre tinha me traído. Até hoje segue sendo assim. Deus me livrou dele. Que é o primeiro homem, né?
Dani, estou aqui há 6 anos nesse lugar, desde que saímos do hospital viemos para cá. Meu esposo hoje é um homem. Estamos juntos há 15 anos. Temos uma filha de 14 e uma de 10. Aqui nesse lugar tão improvável, conquistamos nossa casa e um pequeno comércio. Estou realizando um sonho de adolescente. Hoje tenho 35 anos e estou cursando uma faculdade de pedagogia. Faço online, pois aqui é uma vila bem pequena. Meu esposo, que nunca nem sequer pensou em fazer nada, está fazendo faculdade de enfermagem. Hoje eu estou feliz. Venci muitas barreiras para chegar até aqui. Mas sei que Mas sei que em cada minuto da minha trajetória, Deus nunca largou minha mão. Hoje eu tenho um casamento feliz. Não é um conto de fadas, mas uma realidade leve, sem tantas dores e traumas. Meu esposo se tornou um homem honesto, bom, trabalhador. Orei muito para que Deus o libertasse do vício. Acredito que as pessoas mudam quando querem mudar. Quando entendem que o erro só traz dor e sofrimento. Um beijo para você, amo as histórias. Você é mesmo maravilhosa, gente, como a gente. Um beijo, Alice, um beijo para você também. Que Deus abençoe aí você, a sua família, tá? Eu vi que você tem 2 meninas pequenas, então eu já converse bastante com elas também. Essa questão que a gente falou aqui no começo do vídeo, sobre os, né, que possam acontecer nas nossas vidas, como seu irmão passou. Então, assim, converse sempre com elas sobre tudo isso. Bom, é aquilo que eu comentei, né? O primeiro namorado lá, gente, é incrível, né? Mas a gente sempre pensa, meu Deus, por que Deus tirou esse homem da minha vida? Aí depois a gente pensa, a gente vai ver que a gente realmente foi um livramento, né? Não era para aquela pessoa estar com você. Aquela pessoa já ia te fazer sofrer mais do que faz. Bom, Alice, você e o cara aqui, o seu Romeu, vamos dizer assim, vocês eram muito jovens, né, quando vocês foram ficar juntos. Então eu acredito que vocês tiveram que amadurecer juntos, né? Então todas as fases aí que a pessoa passa na adolescência, de sair, de aprontar, de não sei o quê, ele estava aí do seu lado. Então assim, claro, teve os erros aí que todo adolescente comete, que todo mundo comete, mas que bom que ele amadureceu, né? Que bom que ele se tornou a pessoa que ele é hoje e eu fico muito feliz por você, sabe? Porque eu também acredito que as pessoas podem mudar. E você falou uma coisa muito certa aqui, as pessoas mudam quando elas entendem o sofrimento que elas estão trazendo para outras pessoas. Se elas se importarem com essas outras pessoas, né, Alice? Porque tem gente que realmente não se importa, né? Como diz o outro, não estão nem aí, sabe? Mas se isso que está acontecendo traz sofrimento para ela, aí eu acredito sim que ela vá mudar. Ou se ela tem muito a perder com aquilo, igual você, suas filhas, né? Então eu acredito que ele mudou ali para não perder a família dele. Você disse que tem uma família complicada, isso é difícil, né? Essa questão de família problemática. Realmente eu acho que vocês... Que bom que vocês hoje têm um canto de vocês, porque você mesmo falou, né? Viver na casa de um, na casa de outro, mudando, sem ter uma rotina, sem ter um lugar para ficar, realmente não é uma coisa legal. E eu imagino como era a incerteza, né? Você dormir sem saber se amanhã você vai ter o que comer, você dormir sem saber se amanhã você vai ter onde morar. Então, realmente, não é fácil essas questões na vida da gente. Bom, é uma história muito boa de superação, né? Você supera aí a sua vida. Espero que seus irmãos hoje estejam bem. E questão da fome, né, gente? Ai, meu Deus. Olha, eu vou te falar. Não existe, não deveria existir fome no mundo, né? Países, né, que desperdiçam tanta comida, tantas coisas, né? Eu sei que tem lugares que também não dá, mas a gente pode plantar, a gente pode criar, a gente pode fazer muitas coisas e realmente a fome é algo que deveria ser, sabe, não deveria existir. As pessoas, elas têm que ter direito ao básico e para mim comida é uma delas, né? A fome dói. Dói você ver uma pessoa com fome, uma pessoa não ter o que comer é muito triste. E sempre que vocês falam assim... Eu sempre falo, né? Eu já passei vontade.
né? Mas não passei fome. E a fome dói muito, né? Então é algo que realmente me deixa muito triste. A questão ali do seu pai, né, Alice? Eu sempre morei com meu pai. E eu sei o quanto meu pai amava a gente também. Claro que era uma realidade bem diferente, assim, da sua. Mas meu pai lutou muito na justiça também. E ele conseguiu ter a nossa guarda. E assim, hoje eu não consigo imaginar como teria sido se eu tivesse morado com a minha mãe durante a minha infância. Porque eu acho que tudo que eu sou hoje, tudo que eu me tornei hoje, foi pelos ensinamentos do meu pai. São as coisas que o meu pai falava para mim e para o meu irmão, coisas que o meu pai ensinava, sabe? Então, assim, eu agradeço muito a Deus por ter sido criada por ele. Não que eu não gostasse da minha mãe, gostava muito da minha mãe, mas ela tinha uma maneira de ver a vida muito diferente, que eu considero bem errada até. Então eu agradeço muito a Deus por eu ter ficado com meu pai. E eu lembro que meu pai tinha a nossa guarda, mas a gente tinha que passar férias com a minha mãe, né? Tinha aquela questão de tal dia, você tem que estar na casa da sua mãe, tantos finais de semana por mês, né? Férias. E, gente, meu pai chorava também, quando a gente saía, assim, de casa para ir para casa da minha mãe. Então, eu acredito, assim, que mesmo seu pai tendo poucas condições, né, talvez, né, sua mãe mostra lá o saco de roupa, que não cuidava de vocês, mas eu acho que do jeito dele, ele amava vocês, entendeu? O jeito certo? Não, né? Poderia ter mais cuidado com os filhos, com a higiene, com as roupas, com tudo. Mas eu também não sei como era a situação de vocês. Então é muito difícil também a gente julgar aqui. Mas pode ter certeza que eu acho que ele amava muito vocês, sim. E é isso, né, gente? São histórias que sempre se repetem por aqui. São mulheres que, né, famílias desestruturadas, né? Homens que chegam, homens que saem, e as crianças têm que conviver com isso, sabe? É triste, é triste. Eu sei que é a realidade, né? A gente separa, às vezes a gente não vai ficar para sempre com o pai dos filhos da gente. Eu também já tive vários relacionamentos. É complicado, né, gente? Pra gente confiar naquela pessoa, colocar dentro de casa. Hoje eu acho que, sei lá, hoje com a maturidade que eu tenho, com a visão que eu tenho, eu acho que metade dos relacionamentos que eu tive, assim, de morar junto, eu acho que eu não teria morado. Eu acho que a metade dos namorados que eu apresentei para meus filhos eu não teria apresentado. Eu tava vendo uma série esses dias, que tem uma menina, que ela até falou assim, eu gosto muito daqueles Selling Sunset, que são umas corretoras que vendem casa em Los Angeles. E tem uma menina que eu vejo que ela tem uma personalidade muito forte, que é a Brie. E ela tem um filho, e ela protege muito esse filho, assim. Mas não é que protege... Ela falou uma coisa muito legal, porque ela tem um desentendimento lá com uma amiga dela, e a amiga dela fala assim, você acha que eu acho que eu nunca fui importante pra você. E ela falou assim, cara, eu te apresentei meu filho. Você tem noção que é isso pra mim? Eu te apresentar o meu filho. Eu só apresento meu filho para as pessoas que são muito importantes na minha vida. Eu não coloco qualquer pessoa na vida do meu filho. Então, essa frase me fez pensar muito, porque ela tá certa, sabe? A gente não deve colocar qualquer pessoa na vida dos nossos filhos. Só se aquela pessoa for muito importante pra gente. E eu acho que eu errei muito nisso. Eu apresentei vários namorados para meus filhos, pessoas que depois eu vi que, tipo, pra quê, cara? Sabe, hoje eu, sinceramente, cara, hoje eu... Nossa, eu ia ser muito enjoada hoje, sério. Se eu não fosse casada, eu ia ser um pé no saco. Porque eu não ia, assim, botar na vida dos meus filhos também qualquer pessoa. Aliás, hoje em dia eu não coloco nem na minha vida qualquer pessoa, né? Até questões de amizade. Vocês me acompanham há muitos anos. Tem meninas aqui que me acompanham há 8 anos. Não é qualquer amizade que eu boto na minha casa, que eu boto na minha vida. Então, assim, hoje eu seleciono bem isso. E eu acho que vocês deveriam fazer isso também. Selecionar quem entra na vida de vocês, quem entra na vida do filho de vocês, né? Tudo bem que às vezes você quer lá, namorar, dar uns beijinhos e tal. Mas
né? Faz isso lá longe de casa. Não precisa botar a criatura dentro de casa sem a gente nem conhecer. Alice, um beijo pra você, um beijo aí pra toda a sua família. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!